Bom, pessoal, voltamos hoje e agora vamos começar a nossa primeira aula de matemática financeira. Eu dediquei essa primeira aula a falar de porcentagem, porque é um assunto que aparentemente é simples, mas que pode esconder muitas pegadinhas, tá? Muitas informações aí que a maior parte das pessoas às vezes não percebe, tá? Por isso, eu resolvi dedicar essa primeira aula especificamente a falar de porcentagem, porque é importante para a sua vida, você poder ler um jornal, uma revista, um estudo, é importante para você entender juros simples, juros compostos, e claro, é importante para quem vai fazer o Enem, porque é uma questão que vai cair, sempre cai, todo ano cai, então dessa vez não vai ser diferente. Tá, mas o que é uma porcentagem? A gente vai entender a porcentagem como sendo um número relativo, tá? É uma fração de denominador 100 que tem o objetivo de representar uma fração do todo que a gente está considerando. Repara que, como é um número relativo, você muitas vezes não vai ter a informação sobre qual é o tamanho desse todo, tá? Mas isso muitas vezes não importa, não é relevante para a situação em que você está inserido. Um exemplo é de 2019, esse exemplo, tá? Segundo o jornal Lance, a torcida do Flamengo corresponde a 16% dos torcedores brasileiros. E o Corinthians vem em segundo lugar com 14%. Eu não sei quantos torcedores tem o Brasil, mas eu sei que relativamente ao todo, 16% são flamenguistas, ou seja, a cada 100 torcedores, 16 torcem para o Flamengo e 14 para o Corinthians. É isso que diz a porcentagem 16% e a porcentagem 14%. Em outras palavras, tá? O número 16% significa 16 a cada 100, 16 em 100 ou ainda 16 por 100, que significa 16 dividido por 100, tá? Então, uma porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, tudo que você tem que fazer para calcular as porcentagens é transformar as frações para que elas tenham um denominador 100. E tem várias maneiras de você fazer isso. Exemplo, numa série com 80 alunos, 28 foram reprovados. Qual é a porcentagem de aprovação nesta série? Bom, uma das maneiras de você fazer essa conta é a que todo mundo geralmente usa, é a regra de 3. Bom, se 28 foram reprovados, é porque 52 desses 80 não foram reprovados e foram aprovados. Portanto, 80 é o nosso 100%, é o nosso todo, e aqui você conhece o todo, 80. 52 é o nosso x, é o que a gente quer descobrir. E uma observação, procure sempre colocar, se você colocar 100%, coloque aqui x%. Se você colocar só o 100 em cima, põe só x embaixo, tá? Isso vai facilitar muito na hora de fazer as contas, tá? Muito bem. Bom, sendo uma regra de 3, você multiplica cruzado, vai ficar com 80 vezes x igual a 52 vezes 100. Como os dois têm porcento, aqui, 80 vezes x% é igual a 52 vezes 100%. Esses sinais de porcento vão se cancelar, porque esse 80 e esse porcento vão para lá dividindo, né? Então vai ficar 52 vezes 100%, dividido por 80%, cortou o porcento com porcento, deu 65, tá? Aquela conta ali. E, bom, como o x é 65, então aqui ficaria 65%. 52 é o seu 65%. Tá legal? Se você não tivesse colocado o porcento aqui, você teria x igual a 65.
E aí, enfim, em cima está por cento, 65 você poderia esquecer aqui, tá? Pensar que isso poderia ser, sei lá, 650%, enfim, tá? Bom, vamos lá. Outra solução para esse mesmo problema é você perceber que basta você dividir 52 por 80 para encontrar a resposta. Você não precisa disso aqui tudo para saber que o que você quer, na verdade, é dividir a parte, ou seja, os aprovados, pelo todo, para saber a porcentagem. E aí você multiplica por 100 só para tirar as casas decimais e ficar em porcentagem, porque essa conta aqui, ó, daria 0,65, tá? Que é o mesmo que 65%. Então você percebe que quando você quer calcular quantos por cento uma coisa é de outra, tudo o que você tem que fazer é dividir uma coisa pela outra, e aí vai dar uma resposta em decimal, você multiplica por 100 para ficar em porcentagem. Então é uma solução mais rápida, tá? Como 52 por 80 é 0,65 e 0,65 é o mesmo que 65%, ponto final, tá? Então, calcular uma porcentagem, ou seja, quantos por cento uma coisa é de outra, basta você fazer a parte dividido pelo todo. Então tá. Um exemplo. Em uma cidade, 1 a cada 320 habitantes é engenheiro. Qual é a porcentagem de engenheiros nesta cidade? Bom, eu quero saber o seguinte. 1 a cada 320 habitantes é igual a tantos, que eu não sei quanto, a cada 100, porque ele quer em porcentagem. O que você quer determinar é isso aqui, ó. 1 a cada 320, você sabe que pode representar assim, né? Nós fizemos 16 a cada 100 são flamenguistas. Então, 1 a cada 320 é igual a quantos a cada 100? Isso é uma maneira de resolver. Você pode multiplicar cruzado, você vai descobrir x é igual, vai para lá multiplicando, né? 100 vezes 1, 100. 100 por 320. Tá? É só agora você fazer essa continha aqui. Outra solução é 1 a cada 320 é equivalente a isso aqui, ó, a esse número. Só efetuar a divisão. 0,003125. E isso vezes 100 é 0,3125%, tá? A gente sempre multiplica por 100 para achar em porcentagem. Por quê? O que você está fazendo na verdade? Quando você encontra um número 0,31, você multiplica por 100 e divide por 100. Você transformou isso aqui numa fração de denominador 100. Multiplicar e dividir por 100 não altera o número, né? Sempre que eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, eu mantenho o tamanho da grandeza. 0,31 vezes 100 é 31 sobre 100, que é o mesmo que 31%, tá? Então é isso que a gente está fazendo quando a gente multiplica por 100, tá? Tá multiplicando e dividindo, só que esse 100 de baixo vem para cá, ó, no formato de porcento. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei e dividi por 100 para encontrar a resposta em porcentagem. Beleza. Representações. A gente pode representar essas grandezas na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma de decimal. Todos eles são corretos e cada um se adequa melhor a um contexto, tá? Então, quando que eu vou usar 32%? Quando eu estiver escrevendo um texto, um artigo, uma revista, um jornal, normalmente se usa porcentagem porque é mais econômico. Quando que eu vou usar a forma fracionária? Quando eu estiver trabalhando nas contas. Quando eu estiver fazendo as contas, eu vou dar preferência à forma fracionária ou à forma decimal. Em particular, a decimal, a gente vai utilizar sempre que estiver trabalhando com juros, tá? Juros simples, juro composto, acréscimos, desconto, a gente vai preferir a decimal.
Então, ó, 32% é o mesmo que 32 sobre 100, que é 0,32. É só andar com a vírgula duas casas para a direita. 412% é 412 sobre 100, que é 4,12, tá? Aqui, para a direita não, desculpa, para a esquerda, perdão. Duas casas para a esquerda aqui, ó, tá vendo? 0,02% é o mesmo que 0,02 sobre 100, que é 0,002. Mais uma vez, duas casas para a esquerda. Beleza. Bom, a gente sabe que a torcida do Corinthians é 14% dos torcedores brasileiros, segundo o jornal O Lance, tá? E essa torcida, ela tem 27,3 milhões de pessoas. Então, quantos torcedores tem o Brasil? Uma das maneiras de fazer isso seria o seguinte, olha, seja X o número de torcedores que a gente não sabe ao todo e a gente quer descobrir. A gente sabe que a parte 27,3 milhões pelo todo tem que dar 14%, tá? Que é 14 sobre 100. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte 27 pelo todo é igual a 14. Oh, perdão, o todo a gente não sabe. Pelo todo é igual a 14 por 100, tá? Aí é só você multiplicar aqui cruzado, você vai achar o valor do x, tá? 14 vezes x é igual a 27,3 vezes 100. Vou andar duas casas, agora sim, para a direita, tá? E mando 14 dividindo. 2.730 dividido por 14, e já fiz essa conta, vai dar 195. Atenção às unidades, tá? Aqui está 27,3 milhões, então o x vai me dar 195 milhões, tá legal? Então, essa é a resposta, x igual a 195 milhões de torcedores. Outra maneira de você fazer é, bom, se x é o total de torcedores, então 14% do total, ou seja, 14% de x, tem que dar 27,5 milhões. É a mesma coisa, 14% de x igual a 27, aqui está 0,3, mas é 27,5, né? Ah, não, é 27,3 aqui, ó. Eu errei a digitação. Então, multiplicando aqui, ó, o 100 vai para lá multiplicando, o 14 vai dividindo, 195 milhões. Tá legal? Bom, isso é só uma revisão, a gente viu isso lá no ensino fundamental, é só para te relembrar algumas coisas. O que é importante para você entender matemática financeira? Isso aqui, fator de aumento e fator de desconto. Vamos lá. Você foi num restaurante, a conta deu R$ 250, isso sem os 10% do garçom, tá? Quanto deu a conta com os 10%? Uma das maneiras de fazer, que é o que as pessoas mais fazem, é, bom, se a conta deu 250 sem os 10%, eu calculo esses 10%, vai dar R$ 25, e acrescento aos 250. Então, eu vou ter que pagar R$ 275, tá? Porém, aqui você fez duas contas, você calculou os 10% e depois somou. Seria ótimo para as nossas pretensões se a gente conseguisse fazer isso de uma vez só, numa única conta. E é para isso que existe o fator de aumento. Olha só. Antes, você ia pagar 100% dos R$ 250. Tá? Aí, alguém te falou, olha, você tem que pagar também 10% para o garçom. Então, você vai acrescentar à sua conta 10% de 250. Então, o que você vai pagar para o restaurante? Você vai pagar
110% de 250. Tudo bem? 110% a gente sabe que é 110 sobre 100, que é mundialmente conhecido como 1,1. Então, isso aqui ó, é o que a gente chama de fator de aumento de 10%. Ao invés de fazer duas contas, bastava fazer 250 vezes 1,1. Isso já ia me dar conta com os 10%. Tá, professor, mas e aí? E aí que isso é muito mais fácil. Porque se eu quiser ser generoso e dar 20% para o garçom, é só multiplicar por 1,2. Se eu quiser dar 30%, eu multiplico por 1,3. Se eu quiser dar menos, eu fui mal atendido, não quero dar 10, quero dar 5%. Eu multiplico por 1,05. Atenção, porque 1,5 é 50% de aumento. 0,5, 5% de aumento. Então, de modo geral, basta fazer 1 mais a taxa de aumento, tá? Então, aqui eu fiz 1 mais 10%, já estou colocando em decimal, tá? 1,1. Se eu quiser dar em decimal, se quiser, perdão, dar 4%, eu vou dar 1 mais 0,04. É por esse fator 1,04 que eu vou multiplicar. Então tá aqui os exemplos, tá? Um aumento de 3% eu multiplico por 1,03, um aumento de 70% por 1,7, um aumento de 30 por 1,3, tá? Exemplo. Um quadrado teve o seu lado aumentado de 2% no comprimento. De quanto aumentou sua área? Então, vamos lá. Você tinha um quadrado. A questão não fala o tamanho do lado desse quadrado, então para a gente aqui é L, tá? O tamanho dele vale L, a gente não sabe. Mas você sabe que a área do quadrado é um lado vezes o outro, L vezes L, L ao quadrado, tá? Muito bem. Esse quadrado ele sofreu um aumento no tamanho do lado, um aumento de 2%. Então é só eu pegar o lado e multiplicar pelo fator de aumento de 2%, ou seja, 1,02 vezes o lado, tá? Ele aumentou os dois lados, né? Obviamente, senão ele deixa de ser um quadrado. Tá, professor. E aí? E a área? Como é que ficou? Bom, não muda nada. A área é um lado vezes o outro lado. Então, a área desse quadrado agora aumentado vai ser 1,02 vezes L vezes 1,02 vezes L. E como você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, só tem multiplicação aqui, ó, só produto, então eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Vou fazer 1,02 vezes 1,02 vezes L vezes L, tá? E 1,02 ao quadrado a gente já fez na calculadora, é 1,0404, tá? Vezes L ao quadrado. Vê se você consegue perceber o seguinte, a área ela era L ao quadrado. Agora ela é L ao quadrado vezes um fator de aumento. Olha aqui. Eu multipliquei e aumentei essa área. Aumentei de quanto? Multipliquei por 1,1 mais 0,0404, tudo bem? Repara aqui, ó, 1 mais a taxa de aumento, olha aqui, ó. É o nosso 1 mais I, que é a taxa. Então, a minha taxa de aumento foi de 0,0404.
0,404, tá? Então tá lá, ó. Nossa taxa de aumento foi de 0,0404, que é o mesmo que 4,04%. Aquela mesmo esquema, multiplica e divide por 100 para ficar em porcentagem, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se uma coisa, por exemplo, é 150% da outra, então o aumento foi de 50%, tá? Ela era 100, passou a ser 150%. Esse mesmo raciocínio vale para essa porcentagem na forma decimal, tá? 1,5, ó. Ela aumentou 0,5, que é 50%, tá? Sempre separa 1 mais 0,5, tá? O que ficar fora do 1 é a tua taxa de aumento. Beleza. Uma loja está dando 10% de desconto em todos os produtos. Se uma calça custava 110, quanto custa agora? Mesma coisa, você pode calcular separadamente. 10% de 110 é R$11, e aí você retira 110 menos 11, R$99. Porém, da mesma forma que a gente calculou o fator de aumento, a gente pode calcular um fator de desconto também, para resolver isso numa única conta. Que conta é essa? Bom, eu ia pagar 100% de 110, me deram um desconto de 10% de 110, perdão, então agora eu só vou ter que pagar 90% de 110. Então, ao invés de fazer e subtrair, tudo que eu tenho que fazer é pegar 110 e multiplicar por 90%, que é 0,9, tá? R$99. Em outras palavras, o fator de desconto é 1 menos a taxa de desconto. Então, se eu vou dar um desconto de 30%, eu multiplico por 1 menos 0,3, que é 0,7, tá? Então, olha aqui, um desconto de 3%, eu multiplico por 1 menos 0,03, tá? Que dá 0,97. Um desconto de 70%, já disse, multiplica por 0,3. Um desconto de 30%, eu multiplico por 0,7. Beleza. Agora, existem duas coisas. Uma coisa é você dar um desconto e outra coisa é você retirar um aumento, tá? Na prática, dá no mesmo, tá? Mas vocês vão ver que tem uma diferença na hora de fazer a conta. Um é mais fácil do que o outro, tá? Você vai ver. Uma loja aumentou todos os produtos em 25% e depois reduziu em 25%. O que aconteceu com o preço final de uma calça que custava R$100? E muita gente vai responder, não alterou, porque se eu aumentei 25% e retirei 25%, então deu no mesmo. Só que não. Quando você aumenta 25%, você aumenta 25% de 100. Quando você volta, você tira 25%, você não tira 25% de 100. O preço passa a ser R$125. Então você tira 25 de 125, tá? E tá aqui, ó. Após o aumento, ela passou a custar 100 vezes o fator de aumento de 25%, que é 1,25. R$125. Após o desconto, ela custava 125, vou dar um desconto aqui, ó. Desconto de 25 multiplica por 0,75. Passou a custar R$ 93,75. E mais uma vez, eu não precisava fazer essa conta em duas etapas, eu posso fazer numa única etapa. 100 vezes o aumento de 25, 1,25, vezes o desconto de 25, que é 0,75, e isso vai dar 93,75 centavos, tá? E é interessante você ver que esse método, ele é mais econômico e vai ser o que a gente vai usar daqui para frente. Por quê? Quando a gente for calcular a inflação, por exemplo, a gente vai calcular a inflação de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, de abril. Então não faz sentido você ter que parar toda vez para calcular.
é só você ir multiplicando pelos fatores a cada mês. Então, por exemplo, se você tinha uma coisa que custava R$ 70, aí no mês seguinte aumentou 30%, vezes 1,3. Aí reduziu 20%, vezes 0,8. Aí reduziu mais 40%, multiplica por 0,6. Aí aumentou, sei lá, 80%, multiplica por 1,8, tá? Isso, o resultado dessa conta vai ser o preço depois de todos os aumentos, mesmo que eu não saiba quanto deu cada aumento parcial. 70 vezes 1,3 vezes 0,8 vezes 0,6 vezes 1,8, R$ 78,62. Tá? E é importante você lembrar duas coisas. Primeiro, matemática financeira, tudo é aproximado. Tá? Então tem que lembrar as regrinhas de arredondamento. Se você vai descartar esse número aqui e ele é 5 ou mais, vira 63. Se ele for 4 ou menos, permanece 62. E não existe matemática financeira sem calculadora, tá? No Enem, eles vão te dizer algumas informações, ou esses números vão ser mais bem escolhidos para facilitar a sua vida. Mas na vida real, você vai precisar fazer a conta na calculadora, não vai ter jeito. Tá legal? Muito bem. Além disso, olha só que legal, a ordem dos fatores não altera. Então, se eu tivesse dado primeiro o desconto, depois o aumento, o preço final seria o mesmo, tá? Aqui também. Se eu tivesse de 70, tirado 20%, depois acrescentado 30%, acrescento 80%, depois tiro 40%, em outra ordem, o resultado final seria exatamente o mesmo, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, beleza. Um comerciante aumentou todos os preços de sua loja em 30%. Como as vendas caíram, ele decidiu voltar ao preço original. De quantos por cento deve ser o desconto em todos os produtos? A gente já viu que não adianta aumentar 30% e dar 30% de desconto, porque não volta para o mesmo preço aqui. Ó. O cara aqui deu 25% e depois deu 25% de desconto e mesmo assim não voltou ao preço original, tá? Se eu quero voltar ao preço original, eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Seja X o preço, eu vou fazer com X, você pode fazer com qualquer valor, 120, 90, 33 e 40, não importa. Vai dar sempre o mesmo valor. Mas eu vou fazer com X para te mostrar como é que se faz com a incógnita. X era um produto qualquer, tá? Depois que ele aumentou 30%, a gente multiplicou por 1,3, que é o fator de aumento de 30%. Então, o nosso novo preço é 1,3x. Agora, ele quer aplicar um fator de desconto D, tá? Para voltar a ser x, tá? Ou seja, esse novo preço vezes um fator de desconto que eu não sei, eu quero descobrir quanto é, tem que dar igual a x. Então, o que nós temos é o seguinte, o nosso preço, que é 1,3x, vezes um desconto, tem que voltar ao preço original. E aí, esse 1,3x que está multiplicando, eu vou mandar para lá dividindo e vou descobrir o valor do desconto. Tá? Vai ficar x dividido por 1,3x. E é por isso que não faz diferença o preço que você escolher, porque você multiplicou e dividiu por x, não vai alterar a fração, vai ficar 1 dividido por 1,3. Tá? E isso vai dar 0,77. Mas cuidado, tá? Esse aqui não é o desconto, ele é o fator de desconto, tá? O fator de desconto é sempre 1 menos a taxa de desconto, tá? Olha aqui, ó. Esse
é a sua taxa I de desconto, tá? 23%, tá bom? Então, se o cara deu 30% de aumento, então ele tem que dar 23% de desconto para voltar ao preço que era, tá? Mas repara que esse problema, apesar de ser um desconto, que você está diminuindo o preço, o que ele está fazendo, na verdade, é voltando ao preço original. Ele está retirando um aumento, tá? Retirar um aumento é mais fácil, porque é só voltar para o passado. O meu preço estava aqui. Eu aumentei ele multiplicando por 1,3. Para eu voltar com esse preço para o valor original, tudo o que eu tenho que fazer é dividir por 1,3. Tá certo? Ou seja, foi o que a gente fez aqui, ó. Multiplicou por 1 e dividiu por 1,3. É o mesmo que dividir por 1,3. Então, quando a gente se deparar com esse tipo de problema, a esse tipo de problema que a gente vai se referir quando estiver trabalhando com matemática financeira, a gente vai precisar lembrar que para caminhar para frente no tempo, para o futuro, eu multiplico pelo fator de aumento. Para voltar com esse dinheiro para o passado, eu preciso dividir pelo fator de aumento. Ou seja, se para frente eu multiplico por 1 mais i, para trás eu divido por 1 mais i. Se para frente eu multiplico por 1 menos i, dando um desconto, para voltar para o original eu divido por 1 menos i. Esse é o único problema que existe, segundo o professor Morgado. Só existe um problema de matemática financeira: deslocar quantias no tempo. Então, se esse esquema aqui ficou complicado para você no momento, não tem problema, a gente vai falar muito sobre ele na aula que vem, tá? A aula de hoje era muito mais para falar de porcentagem e do que é o fator de aumento e o fator de desconto, tá? Então, no final da aula agora, eu vou deixar aí uma tela de um vídeo, você clica nesse vídeo e baixa o material que está na descrição do vídeo e tem a solução, o gabarito feito por mim, também já gravado aí no YouTube, tá bom? É isso. A gente encerra por aqui. Fiquem todos bem. Tchau.